Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Podem se sentar, queridos. Tem sido uma alegria muito grande estar participando com os irmãos dessa Assembleia, da 38ª Assembleia da Convensul. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e quero, assim, agradecer, a Deus pela vida do pastor João Manuel, presidente da nossa Convensul e membro do nosso Conselho Apostólico, que juntamente assim com o pastor Roberto, nos recebe assim com muito carinho, muito amor. A gente realmente percebe o cuidado dos irmãos, de toda a diretoria e os pastores de uma forma geral. Os irmãos sabem, Deus ele fala na sua palavra para a gente atender bem o peregrino, porque Israel tinha que se lembrar que eles foram peregrinos, E a gente, quando você vai numa outra região que você nunca foi, há sempre uma apreensão muito grande no coração da gente e facilita muito quando você chega e percebe assim que os irmãos têm um amor sincero, um carinho, uma atenção. Eu agradeço muito o senhor por isso, pastor? E todos os pastores. E, mais uma vez, quero reiterar o carinho, o abraço do nosso presidente nacional para com os irmãos, com o pastor João Manuel, que é amigo pessoal do pastor Bergamini, não preciso nem de eu estar citando isso, E o carinho que o pastor tem com a nossa obra. Os irmãos sabem que o pastor Bergamini, de um tempo para cá, ele assumiu a liderança do Conselho Nacional e também está presidindo a Convenção de São Paulo. E eu trabalho ao lado dele assim, já há 17 anos, e eu tenho percebido assim, o tanto que tem sido custoso para ele isso, assim, em questão de tempo, até no aspecto físico mesmo. Assim, a gente vê que é um trabalho muito intenso, muito intenso. Eu tenho procurado ajudá-lo, porque tem anos que eu trabalho junto com o pastor e quando eu fui trabalhar na convenção, a direção que Deus me deu foi essa: ajuda o meu servo. Eu estou lá ajudando, batalhando junto com ele. E só fazendo um comentário assim, os irmãos sabem, eu não tenho muita facilidade, irmãos, não sou a pessoa mais indicada para representar o conselho nas questões administrativas, de estar, como o pastor Miguel, que vocês conhecem, outros pastores, traz os slides, aquela coisa toda. Eu não tenho tanta facilidade, assim, às vezes, até para ministrar, eu ainda uso um caderninho ainda, eu sou meio... tenho um pouco de dificuldade de lidar mesmo com essas questões todas. Mas eu tenho que estender aqui o convite para os irmãos. Esse ano nós temos mais uma edição da Semana OBPC, e eu queria estender esse convite aos irmãos, mas sei que os irmãos estão sempre recebendo comunicação, a convenção aqui ela repassa as orientações do Conselho, e me parece, eu estou com a impressão que essa vai ser o último ano que a Semana OBPC vai estar na formatação que ela está. O pastor Luiz tem conversado sobre isso, e dentro da Semana OBPC nós temos um momento também, que é o pré-simpósio de missões, que sempre nós vamos ali colher informações das coisas que o Brasil para Cristo tem feito fora do Brasil, e tem sido coisas assim muito boas. Eu estive no comecinho de julho no Peru. Eu tenho a responsabilidade da coordenação eclesiástica do campo do Peru, e a gente vê ali a necessidade de nós estarmos investindo tanto financeiramente, mas principalmente no sentido de motivação, de treinamento, de incentivo à nossa igreja ali, o Peru para Cristo. Eu costumo dizer assim, irmãos, um versículo que tem estado no meu coração acerca da obra do missionário e do nosso trabalho no Peru é o que Provérbios diz, A alma generosa prosperará, e o que rega será regado, Se o Brasil para Cristo cresceu, irmãos, cresceu porque algum dia alguém investiu em nós, os nossos ministérios locais. Então, no geral,
uma igreja como nós temos ali no Peru, que surgiu com uma igreja. Hoje nós temos 6 igrejas, num contexto assim muito difícil, muito difícil. Ela só vai se desenvolver se tiverem pessoas dispostas a regar e a estar olhando para aquele trabalho. Como um dia Daniel Berg, Gunnar Wingre, os missionários batistas e presbiterianos vieram para o Brasil regar uma semente, e ela cresceu. E nós não podemos parar de regar sementes em lugares muito difíceis. Então, a obra missionária, ela continua sendo desenvolvida dentro da Igreja do Brasil para Cristo. Também, nesse último ano, o pastor Bergamin estabeleceu uma comissão de força-tarefa, porque eu estava até citando para o pastor Roberto, e ele teve recente no Pernambuco. O pastor viaja o Brasil aí sempre, já há anos, né, pastor, pela obra, e nós temos realidades muito diferentes, né, irmãos? Muito diferentes. A gente quando a gente fala assim, o Brasil para Cristo, e se você pegar assim padrões, fala assim, não tem um padrão. O Brasil para Cristo é bem Brasil mesmo, né? Assim, você tem características muito diferentes às vezes de comportamento, de administração, de pensamento em relação à liderança. E um dos focos que o nosso presidente tem dado hoje é a região norte e nordeste, onde nós não temos uma presença assim tão boa, mas não é tão significativa, e não só no sentido de ter números de igreja, mas também no sentido de boas lideranças. Então, o pastor, ele estabeleceu recente agora uma comissão de força-tarefa, e eu queria pedir para os irmãos, quando forem orar, se lembrarem desse grupo, né, que está trabalhando com o Nordeste. Nós tivemos na Paraíba, na festa dos 50 anos da Convenção da Paraíba, junto com o pastor Orlando Silva, e foi um privilégio, porque o pastor Orlando Silva estabeleceu a primeira Igreja do Brasil para Cristo na Paraíba, e 50 anos depois ele estava lá, no jubileu da obra, vendo o desenvolvimento. Teve um desenvolvimento muito bom, e nós tivemos ali uma reunião com todos os líderes do Norte e Nordeste, superintendentes, o pastor Oswaldo do Conselho Apostólico estava lá, o pastor Orlando Silva, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, nosso presidente, e tivemos ali então discutindo algumas ações para o Nordeste, algumas ações para tentar, né, melhorar e trazer um desenvolvimento maior para a obra. Nós temos no Nordeste do Brasil, nós temos capitais grandes, que nós temos uma igreja, o Brasil para Cristo, e funcionando assim em situação um pouco dificultosa. E eu imagino assim, irmãos, que como aconteceu lá no Antigo Testamento, né, quando algumas tribos de Israel trouxeram aquela notícia para Moisés: Moisés, nós vamos ficar aqui. E o Moisés ficou meio nervoso, né? Falou: que vocês estão querendo desanimar o pessoal? Ele falou: não, nós vamos deixar aqui o gado, né, as famílias, mas nós vamos batalhar à frente dos nossos irmãos, e depois, quando nós estivermos bem, a gente volta. E aí Moisés: tá bom, desse jeito eu concordo. Só que ele fala o seguinte: só que se vocês forem negligentes nisso, o vosso pecado vos há de achar. Então, eu sempre pensei isso, irmãos, que tudo que está debaixo da placa do Brasil para Cristo, nesse país, me diz respeito. Eu não posso olhar e dizer assim: olha, eu estou bem aqui na igreja que eu estou, que maravilha, eu posso colocar mármore na parede, tal, isso. E ver irmãos meus em outros estados passando muita dificuldade, e eu olhar e falar assim: não é comigo, aqui lá é outro povo. Não, nós estamos debaixo da mesma placa. Eu falo isso, irmãos, assim, isso não é uma coisa que me veio assim à toa, não. Um dia eu estava muito triste, porque nós perdemos uma propriedade no estado de São Paulo por causa de uma questão de R$ 1.500. E eu, assim, você sabe, outro dia eu ouvi uma colocação interessante que tem nas instituições, diz que tem os cobras e os minhocas, né? E diz que os cobras, eles se viram bem, mas diz que os minhocas, eles só... os minhocas lavam o banheiro, e eu diria para os irmãos que na época eu era mais minhoca ainda, entendeu? Então eu ia resolver as coisas, mas não resolvia muito não. E eu voltei e falei: irmãos, mas
e ninguém se dispôs a ajudar, e a gente perdeu, e eu fiquei assim muito triste, muito triste. E numa noite eu acordei pensando exatamente nesse texto, de que nós no Brasil para Cristo, de vez em quando o nosso pecado nos acha, o pecado da negligência, de nós às vezes termos num lugar coisas assim muito nobres, muito bem feitas, e de repente no outro lugar fala, que lá não é comigo não, deixa lá e tal, e nós não estendemos a mão para ajudar os nossos irmãos. Mas ele tem que desenvolver o ministério dele, não. Bom, e um dia Deus, nesse dia eu lendo esse texto, eu acordei com esse texto no coração, lendo esse texto, e o Espírito Santo falou para mim, você quer trabalhar no Brasil para Cristo, você quer realmente estar auxiliando nessa obra, então assim, olha, tudo que diz respeito ao nome dessa denominação diz respeito a você. E eu passei a ter esse pensamento, então assim, eu sempre estou orando, pensando, eu poderia não falar nada do Nordeste aqui para os irmãos, e fazer aquele lado assim do tipo, vou ministrar uma palavra e tal, mas nós temos uma obra lá, precisando muito, irmãos, muito, da oração, da intercessão, da súplica. A gente tem realidades assim muito triste em outros lugares no Brasil para Cristo. Assim, eu sei que aqui no Sul também tem as lutas daqui, as batalhas daqui, porque uma vez o irmão falou assim comigo no interior de São Paulo, lá em São Paulo para vocês é tudo mais fácil, aqui no interior é mais difícil para a gente. Eu falei, lá em São Paulo o diabo é frouxo, aqui no interior ele é macho, né? O diabo aqui o diabo da roça, né? Ele é mais... Existe isso, irmãos. Diabo é diabo em todo lugar. Não. O diabo fala, não, lidar com gaúcho é mais difícil. Não tem isso. O diabo é diabo. O diabo ele é demônio. Ele rouba, mata e destrói em todos os contextos. Essa é a ideia dele. Então, eu queria pedir para os irmãos, né? Orem pela obra, né? Continue orando, orem pelo nosso presidente, orem pelos nossos líderes do Nordeste. Orem, eu estava vendo aqui, né, nesse estilo dos irmãos de conduzir as convenções, como que vários obreiros jovens têm a oportunidade de estar junto, de ouvir, de ser inflamado pelas pregações, de ser motivado. Estou olhando aqui, um auditório bem heterogêneo mesmo, e assim, em outros lugares, como que as pessoas não têm esse privilégio, não têm essa oportunidade. Então, orem, tá? Intercedam por nós nesse trabalho da força-tarefa, e nós temos essa missão, irmãos. A nossa obra, ela é uma obra que sempre coloca um peso muito grande sobre quem está lá dentro, né? Porque na porta está escrito, Brasil para Cristo. Então não dá para mim imaginar que o Brasil é o meu bairro, que o Brasil é a minha cidade, é o Brasil para Cristo. Então, se tem lugares que precisam de ser alcançados, Senhor, me dá graça, dá força, me dá ânimo, porque eu quero ajudar nesse negócio aí, quero ajudar nesse trabalho, e tem muitos lugares no Brasil ainda, irmãos, precisando de alcance, né? De testemunho do Evangelho, e também de nós somarmos ali, porque eu acredito que, eu sempre penso assim, bom, para que a gente vai para uma cidade? Se não tem muito o que somar, irmãos, está cheio de igreja, lotado lá, ir lá para brigar e disputar não precisa. Mas eu acredito naquilo que os irmãos têm falado aqui. Eu ouvi o pastor Roberto ministrando ontem. Eu acredito que pessoas que pregam, que ministram e que cuidam da palavra, como a nossa igreja tem procurado cuidar, são pessoas que têm o que somar, Então, tem muitos lugares que o Brasil para Cristo tem que chegar assim, tem que plantar a bandeira lá, e nós não podemos deixar o Evangelho entregue à opinião de muitas pessoas, como disse o pastor Roberto na noite de ontem, que estão nos púlpitos muito mais na perspectiva da brincadeira, da piada, da chocarrice, e o Brasil para Cristo, graças a Deus, irmãos, a cada ano a gente percebe isso, uma igreja que tem cuidado muito bem dessa área da palavra, do pastor, né, da liderança, e eu acredito que essa igreja, ela é hoje
mas eu tenho para mim, eu sempre falo com a minha filha, filha, eu não sei se eu vou ver, se o tempo vai me permitir, mas a Igreja do Brasil para Cristo, se ela continuar na direção que ela está, eu tenho para mim que ela vai se tornar uma das denominações referências no Brasil, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho esse pensamento, tá? E, queridos, eu não quero tá assim, não é atrapalhando, né, mas pesando aqui na programação. Eu não quero dar assim uma palestra como ontem, né? Quero dar deixar uma reflexão. Nós vamos daqui a pouco consagrar os pastores. E assim, irmãos, eu fico olhando assim, né, como que as coisas caminham. Pode abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 11, um texto bem conhecido. Eu fico olhando assim, como que às vezes a nossa fala, ela é fruto muito assim das experiências que a gente vive, né? Eu falei com os irmãos, eu trabalho 17 anos na Convenção de São Paulo, junto com o pastor Bergamin. Cheguei lá assim, muito novo, nervoso. Nossa, eu lembro uma reunião de diretoria que o pastor Bergamin, ele estava assim, ele olhou, né? Ele apresentando os companheiros, ele falou assim, ó, está aqui o pastor Orlando Máximo, que chegou assim um pouco nervoso, mas agora ele está mais calmo. Tá? Eu olhei, ele deu um recado claro assim para mim, né? E eu era muito nervoso mesmo, assim, aquela coisa de jovem, né? Eu comecei a trabalhar lá com 33 anos, pilhado, né, assim, querendo resolver os problemas da obra em meia hora. Né? A canetada para aqui e para lá, a gente resolvia tudo. E o pastor, vocês conhecem o pastor Bergamin, né? Aquela longanimidade, aquela paciência. Um dia, é lógico, com o passar dos anos, você vai pegando a liberdade, né? Eu tremia, irmãos, quando entrava na sala do pastor Bergamin, ficava apavorado de falar com ele, a minha boca secava, e aí depois, com o passar dos anos, a gente foi, aí um dia, eu estava até brincando com ele, né, que eu falei assim, pastor, você acredita que eu já cometi a heresia de achar que o senhor era mole, de ficar olhando assim, o jeito dele tratar as coisas, você fica naquela agitação, não pode, e depois eu fui percebendo, falei, meu Deus, como que Deus capacitou esse irmão para suportar as coisas que ele suporta, para ter teve dias assim de eu olhar para o pastor Luiz, depois que eu aprendi como que as coisas funcionavam assim, olhar para ele e falei, Jesus, dá graça para o meu pastor, porque o meu coração explodia numa situação dessa aí. E o camarada ter aquela tenacidade, aquela calma de ouvir, de falar, olha, semana que vem eu falo sobre isso, tal. Isso e a gente foi modelando, né? Mas eu lido sempre, irmãos. Geralmente, quando eu vou numa região, em algum lugar lá em São Paulo, é porque já está na situação de fratura exposta. A gente, infelizmente, nós não temos muito assim o trabalho preventivo, né? Às vezes, esperar o caldo entornar para a gente correr lá. E quando você chega assim, você vai lidando com tantas situações, que você fica... Depois, a maioria das suas falas, elas acabam sendo no sentido de, talvez, de corrigir, de orientar biblicamente algumas coisas que são... que eu, por exemplo, que eu não gostaria de vivenciá-las. Eu queria ler o texto com os irmãos, aí eu quero introduzir comentando uma experiência com os irmãos. Aqui em Atos 11, versículo 19, diz assim, ó: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez
chamados cristãos. Amém? Queridos, há pouco tempo atrás, eu sou assim, irmãos, eu erro, tenho dificuldades, e eu gostaria, em algumas ocasiões, eu penso assim, meu Deus, como eu gostaria de ter sido confrontado. Porque eu acredito que, em alguns momentos, o confronto, ele evita um sofrimento lá na frente, não é verdade? Se eu sei que uma coisa vai se avolumar e lá na frente vai se tornar um problema, eu tenho um pensamento, é muito pessoal isso, tá, irmãos? Eu sempre penso, bom, se é para sofrer, eu já vou sofrer agora já, porque eu sei que vai dar sofrimento mesmo, sei, então, você já procura resolver a coisa logo no começo. Então, há uns dias atrás, eu enfrentei uma situação assim com um obreiro, não vou alongar a história não, mas ele veio trabalhar comigo depois de um tempo, precisando de fazer trabalhos na convenção, em uma outra igreja com uma deficiência. Ele estava precisando de mudar de igreja, não estava assim bem na cidade onde eu estava, e eu abri mão da igreja sede. O pastor Roberto esteve com a gente, é um trabalho razoável, nós reunimos um bom grupo de pessoas. Eu abri mão da igreja sede, ele começou a dirigir lá, e eu fui para uma congregação que está com um pouco de deficiência, mas porque eu não queria expor um dirigente naquela congregação. Se coloca uma pessoa lá, depois a pessoa não vai bem, aí vão falar, tá vendo, queima a pessoa. Eu falei, não, isso aí é uma função de presidente, eu vou assumir, vou montar uma equipe, vamos trabalhar, e a gente está lá desenvolvendo um trabalho, não pensando numa igreja de um movimento, mas numa igreja sólida para permanecer ali, porque antes ela era de movimento, e no falecimento do pastor a igreja esvaziou, ficou sem ninguém, chegou a ter 12 pessoas, nós estamos lá trabalhando. Então, e aí na igreja sede, onde eu estava, a gente começou a perceber uma coisa assim, porque, irmãos, eu vi o pastor Roberto falando aqui. O pastor Roberto, permita-me um comentário, eu não sei se é a realidade do irmão, mas eu também sou mais ou menos isso que o irmão fala, né? Porque tem pessoas assim que ele fala assim, eu não vou pregar domingo que vem, todo mundo, agora se eu falar, irmãos, domingo que vem eu não vou estar aqui, aí fica todo mundo igual os irmãos estão aqui, assim, não tem aquela, sabe, eu pelo menos não sou aquele camarada, de vez em quando eu brinco, assim, os irmãos riem e tal, mas eu não sou aquele camarada dotado daquele carisma, daquela coisa no geral, as pessoas têm medo de chegar perto de mim, porque falam que eu tenho cara de bravo, tá? Eu falo, mas eu não sou bravo, gente, pergunta para minha filha fala com os outros, meu pai é um doce, gente, fala, mas não é não, a cara dele, tá assim, tá. Eu sou daquele jeito, irmão, se eu estou alegre, eu dou risada, se eu estou bravo, eu estou bravo, eu fico... Então, assim, e é tão difícil você lidar, às vezes, com a pessoa que ela tem esse carisma, e você percebe o seguinte, que esse carisma, ela usa para chegar num lugar que nós não precisamos de chegar, irmãos. Porque, sabe o que eu acho interessante assim? Por exemplo, você abre mão, você está lá pastoreando, está lá cuidando, aí você tem a autoridade de se expor diante da igreja e dizer o seguinte, pastor, irmãos, eu estou saindo, eu estou abrindo mão, eu estou trazendo um outro companheiro. Então você tem a moral das pessoas não te questionar e falar assim, quem o senhor está trazendo? Vocês acreditam que você está trazendo alguém de bem. Aí daqui a pouco, aquela pessoa que você trouxe debaixo da tua autoridade, daqui a pouco ela está no coração das pessoas de um jeito que você já não consegue entrar no lugar com tanta... E eu começo a olhar esses sintomas quando começa assim, olha, o nosso pastor é uma bênção, mas o pastor também o pastor também, sabe, você começa Isso me incomodou um pouco. E aí no final do ano, nós tivemos um evento, e o pastor, ele não pediu autorização, e ele não falou nada, e ele fez um calendário com a foto dele e da esposa. Na verdade, num calendário um pouquinho desse tamanhozinho aqui, irmãos, tinha 3 fotos dele e da esposa. Uma no púlpito, uma em casa.
Aí eu mostrei para o pastor Bergaminho, eu falei, porque eu não gosto de falar as coisas sem falar com ele. Eu falei, pastor, o que você acha disso aqui? Ele faz, não está bom, né? Aí eu falei, eu vou falar com ele. Aí chamei o pastor e eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, pastor, você tem uma boa ministração, você é um camarada agradável, carismático. Além dessas coisas todas, você trabalha essa questão de imagem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Até onde você quer ir no coração das pessoas? Quero te fazer uma pergunta. Porque nesses dias, coincidentemente, eu estava meditando sobre esse texto aqui, irmãos. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos ser pastores na escola de Barnabé. Porque você olha assim, o Barnabé ele chega naquela igreja enviado para quê? Para observar e ajudar no trabalho que o Espírito Santo estava fazendo naquela igreja. Ele não chegou ali para se inserir no contexto e daqui a pouco uma igreja que está olhando para Jesus, para o Senhor, motivada pelo Espírito Santo, daqui a pouquinho aquela igreja está também olhando para o pastor, para o líder, e é engraçado, né? É uma igreja que vivia antes de Barnabé chegar, e que vivia também depois que Barnabé iria embora. Mas infelizmente nós temos igreja que elas viviam antes de Cristo chegar, antes daquele pastor chegar, mas depois que aquele pastor chegou, parece que se ele for embora agora, ela não vai viver mais. Eu estou falando dos contextos que eu vivo, não sei se os irmãos vivem isso aqui no Sul, nas questões de igreja, porque não é só a questão do pastor, irmãos, mas às vezes também isso acontece em lideranças de Jubrac, de Ufebrac, de departamentos. As pessoas, elas, dentro dessa questão de carisma, trabalham e daqui a pouco elas vão se inserindo no coração das pessoas de uma maneira. Um dia um pastor até me perguntou assim, mas como que a gente evita isso? Eu falei, eu não sei. Talvez seja uma questão de falar, de explicar isso para as pessoas, talvez seja uma questão ligada à motivação. Efetivamente, eu não chegaria aqui para os irmãos e falaria, olha, eu acredito que é isso. Mas eu vejo, irmãos, que há uma dificuldade nessa área no que diz respeito à liderança. Vocês podem notar, por exemplo, assim, tem líderes no meio político aqui no Brasil que os camaradas são absolutamente desonestos. Mas estão no coração das pessoas de uma maneira que você fala deles, você é quase apedrejado. As pessoas discutem, defendem. Então, é uma coisa assim que assusta. O pastor estava ministrando ontem, nós temos líderes no Brasil que não importa o que eles fazem. Não importa, eles podem fazer o que for. Eles têm o público cativo, porque eles foram para o coração das pessoas de uma maneira assim, de uma maneira perigosa. E irmãos, nenhum pastor tem o direito de disputar com Cristo a primazia no coração das pessoas. Nenhum pastor. O coração do crente, o coração do irmão, da irmã da igreja, pode respeitar, pode zelar, pode cuidar, honrar o pastor que nós honramos aqui. Isso é bíblico, tem que se fazer. Aliás, os carismáticos não gostam muito de fazer isso. Eles não gostam de honrar os outros, de aplaudir os outros, porque no coração das pessoas só tem espaço para eles. Eles não são pastores como Barnabé, que quando chega e age uma igreja boa, bonita, avivada, ele diz assim, nossa, eu tenho um companheiro que essa igreja aqui vai dar para ele trabalhar junto comigo. E ele faz uma viagem longa para resgatar Paulo e trazê-lo para trabalhar com ele em Antioquia. Não, a gente percebe o seguinte, que dependendo do lugar onde o camarada chega, ele vê a igreja próspera, abençoada, ele fala, opa, canta igual a música do menino lá, né? Encontrei o meu lugar, achei
Até que enfim Deus me deu a igreja que eu queria, a igreja dos meus sonhos. E aí, daqui a pouco, irmãos, a pessoa vira quase que dono da igreja e do coração das pessoas. Porque eu falo para os irmãos, assim, nesse contexto que a Bíblia diz que Barnabé busca Saulo, eles ficam ali 1 ano se reunindo naquela igreja, ensinam muita gente. Já como efeito do ministério de Barnabé, a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor, e eu sempre pensei isso: Senhor, eu quero pregar para que as pessoas se unam ao Senhor. Se unam ao Senhor. Já viu aquele obreiro que tem aquele prazer de falar assim: olha, trabalhei lá naquela igreja, depois que eu saí, a igreja nunca mais foi a mesma. Não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem, mas lá em São Paulo tem. Parece que alguns obreiros que eles gostam de deixar a igreja viúva. Eles gostam daquele sentimento de que depois que ele saiu da igreja, a igreja quase morreu, a igreja quase, sabe? E na verdade, irmãos, eu imagino, eu sempre pensei o seguinte, falei, meu Deus, mas a grande alegria da gente está em quando você sai e você percebe que aquilo que você plantou era sólido, firme, era independente de você, era o que Deus queria para a vida da igreja, e agora que eu saí, a igreja melhorou para a glória do Senhor nosso Deus. Mas a gente tem os obreiros que eles não são da escola de Barnabé. E olha que a escola de Barnabé é a escola dos obreiros cheios do Espírito Santo, cheios de fé, e a escola dos homens de bem. Porque eu fico pensando às vezes, qual o interesse de uma pessoa de ir para o coração das pessoas a ponto de manipulá-las? E aí de repente você vai lidar com a igreja, às vezes a igreja está com problemas financeiros, dificuldades, aí você começa a trabalhar, de repente, olha pastor, nós vamos te remover para algum lugar, e o pastor diz, ele não fala nada, ele fala nada. Ele fala assim, pastor, olha, eu obedeço, mas o povo, sabe por quê? Porque ele sabe que na maneira dele tratar, ele está no coração do povo. Às vezes eu falo eu assim, irmãos, não é porque eu comento das experiências que a gente acaba vivendo. Toda igreja que eu fui pastorear, eu sempre falo com o pessoal, gente, olha, eu fui empossado aqui pela convenção. Meu presidente estadual, meu pastor se chama Luiz Fernandes Bergamin. A igreja não é a minha pastora. Eu trabalho com vocês, eu amo os irmãos. Mas chegar um direcionamento do meu presidente aí, que é para mim entregar essa igreja e ir para outro lugar, olha, eu queria pedir aos irmãos encarecidamente, nem um e-mail, nem uma ligação, nem uma contestação, não quero. E um dia eu estava saindo de uma igreja, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu vou mudar. Eu falei, pelo amor de Deus, não me desonra. Não me desonra, porque se você mudar de igreja, porque eu estou saindo daqui, você vai estar me desonrando, você vai estar dizendo que eu não te ensinei a ser firme no Senhor. E eu não quero que você seja firme em mim, eu não morri na cruz por você, eu só prego aquilo que Cristo fez por você. Então você não tem que ser firme em mim, você tem que ser firme no Senhor Jesus Cristo, você tem que estar unido a Ele. E essa cultura que a gente vive no tempo da gente, irmão, cultura de imagem, cultura de carisma, cultura de, sabe, tudo tem foto, tudo tem isso, tudo tem aquilo, e você vai fazer um evento, graças a Deus aqui não tem isso, irmãos, mas às vezes coloca uma lista lá, exalta um monte de qualidade da gente, você fala assim, rapaz, eu era um drogado, miserável, sem Cristo, eu não tinha nada dessas coisas. Então, assim, tem hora que as pessoas falam coisas, a gente fica envergonhado, não fica? Você fala, nossa, meu Deus, eu sou bem menos que isso aí. Então, sabe, irmãos, que Deus nos dê graça de que essa cultura não tome conta do coração da gente. E cada pastor que está aqui, os que vão estar sendo consagrados hoje, assim,
é como disse o apóstolo Paulo, que eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os discípulos foram chamados de cristãos, primeira vez naquele lugar. Barnabé e Paulo ensinavam, né? E quando a coisa foi sair lá na frente, olha, eles não são discípulos de Barnabé e de Paulo, eles são os discípulos de Cristo. Hoje você vê, no nosso contexto brasileiro, pessoas batendo no peito, dizendo, eu sou, e dizendo o nome da denominação. Antes eu achava legal, de um tempo para cá, eu falei assim, isso é coisa bem de homem mesmo, esse negócio. Da gente bater no braço, falar, sou Brasil para Cristo, na veia, o sangue. Amo a denominação, irmãos. Mas a denominação, ela precisa de levar, mais do que o nome da denominação, ela precisa de levar Cristo para o coração das pessoas. Tá? Cristo. Então, queridos, eu queria deixar só essa reflexão para os irmãos, essa meditação. Convidar o pastor João Manuel para estar aqui, já para nós orarmos juntos e pedirmos a Deus que nos dê essa graça, que nós possamos ser pastores da escola de Barnabé, pastores que compartilham, pastores que trabalham junto com os companheiros, pastores que estão preocupados em fazer as pessoas se unir ao Senhor, e pastores que a nossa igreja não vai ser chamada a igreja tal, a igreja do fulano, a igreja do fulano. O pastor Bergamin me falou uma frase que eu fiquei assustado. Ele falou assim, Orlando, naquela igreja lá, o pastor espirra, a igreja fala toda, junte assim, olha, saúde. É muito carisma para o meu gosto. É muito carisma para o meu gosto. De vez em quando, irmãos, é bom a gente espirrar e alguém na igreja fala assim, morre. Morre. Isso coopera mais com a gente do que... Eu confesso para os irmãos, eu cresci muito mais com crítica e resistência na igreja do que com elogio. Eu me lembro da irmã Maria do Céu, eu novo pastor. Eu arrumava uma brigaiada no púlpito. Discutia, não sei o que, ofendia. Aí um dia a irmã Maria do Céu foi fazer uma visita para ela, uma senhora já de idade. Eu falei, irmã Maria do Céu, o que a senhora acha assim, da igreja e tal? E ela virou assim, muito educadamente, ela falou assim, pastor, um púlpito não pode ser uma trincheira de batalha. Nunca mais me esqueci daquela frase. Um púlpito não é uma trincheira, não é um lugar para você se esconder e atirar nos outros. O púlpito é o lugar para você pregar a palavra de Deus. Aleluia. Nunca mais esqueci a frase da irmã Maria do Céu. Nunca mais. Então, nosso trabalho é esse, pastor, de fazer as pessoas se unirem ao Senhor. Pense sempre isso, quando você for tomar uma atitude, às vezes assim, sabe? Até onde eu quero ir no coração desse pessoal? Porque tem hora, irmãos, que, infelizmente, você percebe o seguinte, que tem mais do pastor do que de Cristo no coração das pessoas. Mais do pastor do que de Cristo. Tanto é que se aquelas pessoas fossem de Cristo, elas obedeceriam. Como elas são do pastor, elas não obedecem, não se submetem. Então as pessoas, a gente precisa disso, de levar Cristo para o coração das pessoas. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, tua palavra diz que Barnabé era um homem de bem, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Senhor, ele não era da escola de Mineu, de Fileto, da escola daqueles que queriam ter a primazia no meio da igreja, que proibiam a presença dos apóstolos, não aceitavam as orientações. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor sabe como que em determinados momentos nós temos tendência a ser arrogantes, a ser soberbos.
O Senhor sabe como nós temos dificuldade de lidar com o sucesso, de lidar com as ações que dão certo. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós e guarda o nosso coração e nos ajuda a ser homens de bem, homens que estão sempre inclinados ao bem, ao que é correto. Senhor, tira toda a maldade que está em nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a mantê-las, ó Deus amado, debaixo da autoridade, do poder da Tua palavra. E que em determinados momentos, ó Pai, onde a nossa emoção estiver aflorada, e nós até acharmos que deveríamos agir de uma determinada maneira por ter razão, nos ajude a agir por fé, ó Deus amado, por fé, não por emoção ou sentimentalismo, mas agir por fé, acreditando que quando o Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma direção, ainda que aquilo possa parecer um caminho estranho, mas lá no meio daquela tempestade nós vamos encontrar o Senhor, e a Tua voz vai aquietar todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda para que as pessoas que andam conosco sejam conhecidas como cristãos, como servos do Senhor, como pessoas que estão identificadas com a vontade e com o querer do Senhor. Que essa escola de Barnabé, ela seja aberta no nosso meio, Senhor. E essa escola moderna da imagem, do carisma, do sucesso a qualquer custo, Senhor, ela seja fechada em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos continuar sendo identificados como cristãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela atenção dos queridos. Vamos aplaudir bem forte a Deus pela vida do pastor Orlando Máximo. Pastor Orlando, leve a nossa gratidão e a nossa alegria de tê-lo conosco desde sexta-feira. Foram momentos importantes. Isto permitiu que a gente conhecesse o Senhor um pouquinho mais. Não obstante a gente se conheça de muitos anos, isto também deu a oportunidade do Senhor conhecer um pouquinho mais da gente. Então sua presença entre nós somou significativamente, certo? Se o senhor quiser vir aqui para o sul, a porta está aberta. Eu sou mineiro, hein? Leve o nosso abraço e o carinho desta convenção ao nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernando Bergamin. Leve a ele a nossa saudade e diga a ele que agora no final de outubro, na semana BBC, a gente vai estar junto lá, tá? Obrigado, recomendações à sua família, e leve para aqueles paulistas lá um abraço do tamanho do Rio Grande. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Deus seja louvado. Quero pedir para que vocês permaneçam um instantezinho ainda em pé. Nós queremos receber em nossa convenção o pastor Alexandre e a sua esposa, irmã Tânia, que durante muito tempo estiveram aqui conosco, exercendo as suas atividades ministerial na nossa igreja no Rio Grande do Sul. Vem cá, Alexandre, Tânia. E depois foram cumprir uma missão fora do Rio Grande, estiveram no Espírito Santo, presidindo a convenção lá do Espírito Santo. Depois foram para São Paulo, tiveram um bom tempo em São Paulo, mas não aguentaram ficar longe do Rio Grande.
não aguentaram ficar longe do Rio Grande. E o pastor Alexandre e a irmã Tânia, eles, quando saíram daqui, deixaram a porta aberta. E agora eles desejaram voltar, e a porta estava aberta. E o pastor Luiz Fernando Bergamin enviou a carta, apresentando eles a esta convenção e recomendando à Convenção do Rio Grande do Sul que nós o recebêssemos. Isto é simplesmente um protocolo, porque para receber o Alexandre e a Tânia não precisa carta, mas o protocolo tem que ser cumprido, e pastor Bergamin fez isto. Então, pastor Alexandre, pastora Tânia, é com muita alegria no coração que nós vos recebemos de volta aqui na Convenção do Estado do Rio Grande do Sul. Eles fixaram residência em Eldorado, e aqueles pastores que desejarem já receber a visita do pastor Alexandre, da pastora Tânia, entre em contato com eles, entre em contato com o pastor Pedro Paulo, ok? Eu vou convidar o pastor Pedro Paulo, que em nome de todos os convencionais aqui presentes, em nome da diretoria executiva, gesto simbólico de um abraço, o senhor se sinta abraçado pela Convensul, de norte a sul e de leste a oeste. No abraço do Pedro Paulo, você recebe o abraço da Igreja do Rio Grande do Sul e as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Vocês estão em casa de volta. Eles somente voltaram para casa, né, irmãos?